A gente sabe que a mídia por si só já tem esse poder de sensacionalizar demais as coisas. E a religião, como um comércio, não poderia deixar de estar na mídia. As pessoas fazem uso, principalmente as pessoas cristãs que representam essas diversas religiões que a gente conhece, elas por si só também já fazem esse show, esse espetáculo na religião, já faz da religião um espetáculo na própria mídia. Então eu acho que é um pouco exagerado a forma como ele se expõe na tentativa de alavancar ou agregar pessoas a determinadas religiões. Na minha opinião, a mídia, na verdade, ela tem o poder de formar opiniões e não informar. E os representantes da nossa fé, que estão atualmente na mídia, alguns, têm até se utilizado de uma forma positiva para a divulgação das nossas doutrinas e das nossas crenças. No entanto, outros, têm se utilizado de uma forma até prejudicial ao Evangelho, tendo em vista alguns escândalos, algumas coisas que prejudicam realmente a nossa conduta, diante da sociedade, assim. Bem, todas essas pessoas que estão na mídia hoje, são pessoas que realmente sabem o que estão fazendo em relação à fé cristã, são padres renomados, são jovens que estão na caminhada, da igreja. Então, assim, são pessoas que estão representando a nossa fé de forma muito clara e objetiva e evangelizando de uma maneira que atrai principalmente a juventude para a igreja. Seria muito complexo eu falar de todas, Então, a gente vê assim, que as pessoas que estão na mídia representando a fé cristã, em partes, representam e em partes não representam. Em partes, por que digo em partes? Porque alguns estão fundamentados realmente naquilo que a gente crê e a Bíblia diz que deva ser uma fé cristã. E outros distorcem esses princípios, dos quais nós procuramos vivenciá-los, acabam por nos envergonhar. Sim, todas essas pessoas que estão na mídia, são pessoas que realmente sabem o que estão passando, repassando para a comunidade. Principalmente são pessoas evangelizadoras, que sabem o que estão fazendo para representar a nossa comunidade cristã. Eu me sinto representado por alguns deles, Eu estaria fugindo de um princípio bíblico se fosse para julgar. A gente não deve julgar. É um princípio bíblico, está escrito em Mateus capítulo 7, versículo 1. Então, independentemente do que estejam fazendo ou divulgando, mas eu me sinto representado por alguns e não representado por outros, dos quais também não me interessa falar nem divulgar, para não fugir um princípio bíblico. Em momento algum. Não, minha fé, eu digo que eu não gosto de confundir fé com religião. A minha fé, só Deus é quem representa. Deus, Jesus, a sua obra, enfim. Mas pessoa não representa a minha fé. Não são essas pessoas, da mídia principalmente, que representam a minha fé, minha religião. Nós somos um corpo, A Igreja do Senhor Jesus é um corpo. Então não existe uma representação específica. Nós nos representamos. E Jesus Cristo é a nossa figura de exemplo. É para Ele que nós vivemos. Então Ele é a nossa representação e nós aqui na Terra representamos uns aos outros e juntos devemos representar Cristo. Não me representam, acho que assim, se alguém deve ter vergonha
são eles próprios, pelas atitudes que são noticiadas. Não dá para generalizar também todas essas pessoas, todos esses militantes, mas se alguém deve ter vergonha de alguma coisa pela atuação deles, são eles próprios ou quem está realmente à frente da própria religião, como os representantes maiores, né? Não, aquelas pessoas que eu realmente acompanho na mídia, eu nunca me senti envergonhada, até porque eu acho que eles sabem o que estão fazendo ali, né? A gente sabe que existem os problemas em toda religião, em toda igreja, em toda fé, em todo credo existem os problemas, mas nenhuma até hoje, das que eu admiro, me envergonhou enquanto cristã, enquanto igreja. Claro, com certeza existem muitas atitudes que não condiz com o nosso proceder, baseado, tendo em vista que a palavra de Deus é a nossa regra de fé e de prática, né? Então alguns têm infringido algumas ordenanças de Jesus Cristo, mas que aqueles que realmente têm a sua vida baseada na palavra do Senhor não envergonham o Evangelho, né? Aqueles que fogem acabam que realmente nos envergonhando. De todas essas que estão na mídia, né, eu admiro muito o padre Fábio de Mello, padre Marcelo Rossi, padre Zezinho, né, que é um padre que desde a minha infância, né, eu me acostumei a ouvir no som da igreja, tocando, né, os antigos LPs, né, que trouxe a base para a minha fé cristã, né, a minha evangelização. E tem muitos outros, né, mas esses são os que mais são representativos na minha vida. A pessoa que eu me sinto mais representado na mídia, né? Essa pergunta ela é bem intrínseca, ela nos leva a uma pessoa só, mas eu não quero falar com uma pessoa só. Quando divulgam a palavra de Deus, a Bíblia escrita na mídia, então é ela quem mais me representa, independentemente de pessoa humana. Então, em termos de pessoa humana, na mídia, seria, por exemplo, o pastor Silas Malafaia, seria o pastor R.R. Soares, seria o pastor Marco Feliciano, né, por tudo que ele vem sofrendo, né, porque na própria palavra de Deus diz que no mundo tereis aflições, João 16 está escrito, porém eu venci o mundo. Então isso aí, para a gente que analisa a palavra de Deus, isso aí devemos passar. Então, se não está acontecendo nada disso, é porque está passando por uma normalização que não está de acordo com a palavra de Deus. Então, perseguição, isso é coisa que deve acontecer, entendeu? Porque quem gosta de viver o certo deve falar, e quem está vivendo errado com certeza não vai querer, para a gente, né, o conceito de certo para o protestante. Não vai querer viver, o protestante querer viver o que a gente acha que é certo, segundo a palavra de Deus. E o que está vivenciando o que a gente acha que não está de acordo com a palavra de Deus, protesta contra a gente também. Então, essa guerra de conceitos, né, e de preconceitos, eu acredito que é normal. Então, ele também nos representa por causa disso. Porém, e entre outros, tem o pastor Samuel também, que está na TV, outros ministérios que eu acho que nos representam. Porém, a nossa fé não está fundamentada em representações humanas, né? A nossa fé não está fundamentada em representações humanas. Eles nos representam, mas porque eu digo que eles nos representam, não quer dizer que a minha fé está depositada em tudo que eles falam. Há coisas também que eles falam, que não estão de acordo com o que eu gosto de viver e com a palavra de Deus, né? Porque ninguém é perfeito. A gente exclui, né, do que a gente acha que é certo. Mas são grandes representantes e por isso eu cito o nome deles. A mídia, ela quer ibope, né? Ela quer ibope, e o que é que dá ibope hoje? É o que as pessoas querem, é a polêmica, é as brigas, é a divulgação de coisas
que causem certo tumulto, né? Então ela pega uma coisa pequena, transforma numa coisa grande e acaba prejudicando. E com certeza a mídia não daria uma visão, uma definição correta do proceder cristão, até porque com certeza ela não sabe o que é o proceder cristão. Se a gente for observar o que a mídia mostra sobre a imagem do cristão, a gente conhece aquela pessoa, aquele seguidor, principalmente quando é um cristão ativo, né? Aquela pessoa praticante. Então a gente vê o religioso cristão todo certinho, quando a gente menos percebe aqui nesta, naquela, ou em outra religião, estoura um escândalo. Então assim, a mídia mostra a religião, a fé cristã e os seus representantes de diversas formas, promovendo eventos religiosos que valem a pena a gente até assistir, alguns valem a pena, outros a gente percebe o sensacionalismo o espetáculo que o próprio representante está promovendo, mas eu acredito que a mídia faz esse trabalho, faz a parte dela, né? O próprio representante é quem se ridiculariza. Quando a gente observa, por exemplo, a celebração da missa, né? Quando a gente vê aquilo que representa... Hoje a igreja, a nossa fé, ela está muito versátil, né? A forma como se evangeliza hoje, ela é muito livre a se seguir. Principalmente na igreja católica, a gente sabe que existe essa liberdade de você, da forma como você evangeliza. Então, assim, a forma como é repassado condiz com a realidade de hoje, né? A gente não pode mais pensar na mídia, nem na fé, nem na religião, como há 20 anos atrás. A gente tem que pensar que a forma de evangelizar hoje é essa que está sendo representada na mídia, no mundo todo. Para não cair no conceito de erro, absolutizar, né? Se eu absolutizar demais, eu acredito que eu esteja cometendo um erro, pelo próprio conceito da palavra erro. Então, eu não quero absolutizar essa questão em dizer que o que a mídia mostra representa o cristão, né? Porque, na realidade, a gente está falando em cristão no total, né? Eu sou um cristão protestante, existem cristãos ortodoxos, cristãos anglicanos, cristãos católicos. Então, eu não acredito no que a mídia, né? A mídia mostra, porque a mídia não são programas evangélicos. A mídia é tudo. Então, aqueles que me representam, que eu há pouco citei, eu acredito que eles mostram uma parte da identidade cristã. Porém, a mídia procura distorcer isso. A mídia, em parte, procura distorcer essa identidade cristã, né? E é tão interessante porque a gente poderia perguntar, mas você não se sente representado por nenhum católico, né? Aí eu digo assim, me sinto. Existem muitos padres que não estão de acordo com algumas coisas que estão acontecendo, e naquilo que ele não está de acordo, ele me representa, porque ele representa a palavra de Deus. Então, se ele está se protestando contra alguma coisa, em parte ele me representa. Então, eu não posso, por isso que eu não quero absolutizar, nem mesmo a minha fé, né? Porque eu acredito que qualquer pessoa que busque a Deus verdadeiramente, como está escrito no capítulo 29 do profeta Jeremias, né? Então aquela pessoa que busca a Deus, ela pode chegar a Deus, né? Mas tem que buscar com o coração puro, né? Íntegro. Então para mim a mídia não mostra uma verdadeira identidade cristã, uma verdadeira identidade cristã. Eu acho que ajuda, não tem como. A mídia tem esse papel de promover, seja uma pessoa, seja uma religião. Então, não deixa de ajudar. Essa persuasão está intrínseca na atividade da mídia. Se não fosse assim, eu acredito que as religiões não faziam uso dela. Não tínhamos TVs ligadas
quero dizer, emissoras de TVs mesmo ligadas às religiões, enfim, ajuda sim, com certeza. Se a gente observar hoje as multidões que acompanham esses padres nas igrejas que eles representam, os jovens que estão, por exemplo, na Canção Nova, né, que fazem aqueles grupos de orações, e todos esses momentos as igrejas, os locais onde realizam os eventos estão lotados. Então, são pessoas que atraem, e muito, né, pessoas que estavam perdidas, que não tinham mais um rumo a seguir, hoje estão voltando para a igreja exatamente porque se sentem atraídos e evangelizados e tocados por essas pessoas que nos representam hoje. De certa forma, sim, né? Porque alguns deles que ainda se mantêm firmes, as suas convicções cristãs firmes, acabam também expandindo o conhecimento da palavra do Senhor e com certeza a palavra do Senhor diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então acaba que conduzindo pessoas a Cristo, sim. Nisso eu acredito, né? Os cristãos que estão na mídia, isso não quer dizer que seja a mídia. São os cristãos que estão na mídia, alguns deles verdadeiramente mostram, né, essa identidade cristã e ajuda muito mesmo a trazer a trazer as pessoas para as igrejas, né? Tenho vários testemunhos de várias pessoas que eu já conheci que vieram através da mídia, TV, rádio, né, internet e outros meios de comunicação que possam atingir as pessoas, com certeza podem.